Deuteronômio, capítulo 24. Início deste capítulo, vem algumas observações em relação ao divórcio. Especificamente, se um homem casasse com uma mulher e aí, por alguma razão, não gostasse mais dela e desse a ela uma carta de divórcio, ela se casasse com outro homem, esse homem também desse uma carta de divórcio para ela, ela se casasse com um terceiro e esse terceiro morresse, aquele primeiro homem lá que deu a carta de divórcio para ela não poderia voltar a se casar com ela porque ela teria sido, entre aspas, né, na verdade aqui é literal, mas é contaminada porque ela se deitou com outros homens. Então, se um homem uma vez ele fez essa carta de divórcio, lembrando aqui o contexto é Antigo Testamento, ele fez essa carta, então ela seguiu a vida dela, não deu certo o outro casamento, ela teve a carta também e o terceiro morreu. Ela vai voltar com o primeiro? Naquela época isso não podia, de jeito nenhum, era considerado uma abominação diante do Senhor. E olha essa riqueza de detalhes, porque é uma situação que ela não é tão comum de acontecer, né? O primeiro divorcia, o segundo divorcia, o terceiro morre e volta com o primeiro? Não. Se isso viesse a acontecer naquela época, já tínhamos uma lei aqui claríssima de qual deveria ser a tratativa. Lembrando, pessoal, é óbvio que a Bíblia diz que o Senhor ele odeia o divórcio, mas nós estamos vendo aqui as cláusulas de exceção. Então, embora Deus odiasse o divórcio, ele não era proibido e não era um pecado imperdoável, ok? A partir do versículo 5, nós estamos vendo diversas leis de caráter humanitário. Acho muito interessante aqui essa parte, né, essa seção desse capítulo, porque nos dá um entendimento de muitas e muitas coisas que inclusive vigoram até hoje em leis da sociedade. Exemplo, o homem recém-casado não vai sair à guerra, não será lhe imposto qualquer tipo de encargo, depois de um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Olha que interessante, né? E quando você avança nas leituras, você vai ver N coisas. Uma das coisas que me chamam a atenção aqui, nessa questão das leis humanitárias, né? Olha, não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Sendo estrangeiro ou não, Deus nunca deu direito para quem pudesse empregar alguém, sendo estrangeiro ou não, de não pagar esta pessoa ou de oprimir essa pessoa. E olha que interessante, Deus aqui dizendo, porque a vida dele depende disso. Então seja um bom pagador, seja um bom empregador, é basicamente isso. Outro exemplo, os pais não vão ser mortos por causa dos filhos, e nem os filhos serão mortos por causa do pai. Cada um será morto pelo próprio pecado. Então não existe esse negócio, eu fiz alguma coisa errada, meu filho que vai morrer, ou meu pai que vai morrer. Isso já não existia no Antigo Testamento. Quando você vê diversas leis como essa de caráter humanitário, nós vemos uma clara expressão da graça de Deus a um povo que nem era também aliançado com ele. Claro que a orientação era para o povo da aliança, mas quando a gente fala, por exemplo, aqui, olha, você trate o seu empregado, seja ele estrangeiro ou não, de forma justa, inclusive aquele empregado que muito provavelmente estrangeiro não tinha parte com a aliança, ele também deveria ser tratado com justiça. Então, o Senhor, ele é justo, completamente justo. Ele orienta o povo de Israel como agir, inclusive com aqueles que não têm aliança, e agir com justiça. Isso é muito interessante, tá? Então, esses capítulos aqui, esse capítulo especificamente 24, quando ele trata essas leis aqui de caráter humanitário, é uma lição muito grande para que nós como cristãos hoje possamos aprender que tem alguma questão moral que nós devemos tratar, inclusive as pessoas que não têm a mesma fé do que a gente. Porque está muito claro que Deus aqui orientava o povo de Israel, esse povo da aliança, a tratar também os estrangeiros com justiça.